Nós vamos ver no Evangelho de João, o Evangelho joanino, no capítulo 3, onde nós lemos no versículo 30 aqui, a partir do versículo 22, vamos ver o último testemunho de João Batista acerca de Jesus. E ele vai estar dizendo sobre Jesus como esposo, vai falar da supremacia de Jesus, vai falar sobre o Espírito Santo excelente e pleno que havia nele, e também falar sobre realmente a satisfação e o privilégio daquele que crê em Cristo. Esse é o testemunho de João. Nós vamos aqui ver, onde nós lemos no versículo 30, que é uma das pregações mais lindas e poderosas que João deixou, é como se fosse um legado. Aqui, esse testemunho e esse legado ecoa no nosso coração até hoje, tanto que o nosso coração fica tremendo de ouvir isso, esse testemunho tão lindo e essa pregação poderosa. Nós vamos entender que João, ele foi o precursor de Jesus, aquele que veio anunciar Jesus, preparar o caminho para o Messias. Ele que foi anunciado por Isaías, anunciado por Malaquias. João, um homem poderoso, o seu nascimento começou por um milagre. A sua mãe era estéril. A sua vida é um milagre. Quanto à sua infância, não sabemos muito. Só sabemos aquilo que a palavra do Senhor vai dizer, que ele crescia e se fortalecia, ele se robustecia em espírito nos desertos. E até naquele momento ele não apareceu, somente ele apareceu no momento em que ele havia de manifestar-se a Israel. Ele foi consagrado desde o ventre. Ele foi dedicado desde o ventre. O seu nascimento, desde sempre, foi algo que marcou um tempo, uma geração, uma era. E ele veio para estabelecer isso, de modo a pregar, ensinar e mostrar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor. Agora, aqui, no capítulo 3, no Evangelho de João, no Evangelho joanino, João já é um profeta conhecido. Ele já não é mais criança, ele não está mais nos desertos, escondido. Agora ele continua no deserto, mas anunciando. O seu ministério já é poderoso, já é cheio de autoridade, já é cheio de unção, e ele está dando grandes frutos para o reino. E ele está vivendo exatamente o que Deus projetou que ele fosse. Porque uma coisa é Deus projetar coisas para nós, uma coisa é a gente abraçar os projetos do céu. Porque projeto Deus tem. A questão é que a gente tem que decidir viver os planos do Senhor. O povo sai do Egito com um projeto, com uma terra prometida, sim ou não? Mas teve um povo que não abraçou o projeto. Não adianta ter promessa e nem financiamento do céu, se eu não abraçar o projeto do Senhor na nossa vida. Se eu não entender aquilo que Ele tem para mim. E eu vou dizer para você, Deus tem propósitos poderosos projetados para a minha vida e para a sua vida. Deus tem propósitos projetados, grandiosos para a sua casa, para a sua posteridade, para a sua vida, para o seu ministério. O Senhor tem projetos poderosos para 2025. Mas o Senhor está dizendo, eu preciso que alguém decida em viver os meus planos. Eu preciso que alguém decida comigo em viver tudo aquilo que eu tenho para liberar. Eu preciso que alguém viva os meus propósitos e respire isso com autoridade. Eu quero que alguém viva os meus propósitos. Eu quero ver se alguém aqui quer viver os propósitos de Deus. O Senhor está dizendo, eu tenho propósito, eu tenho coisas grandes, eu tenho projetos maravilhosos, eu tenho coisa para liberar, eu tenho coisa para cumprir. Mas o Senhor está dizendo, Ele está encontrando, Ele está procurando aqui, porque os olhos do Senhor procuram aqueles que adoram em espírito e em verdade. O coração que está dizendo, eis-me aqui, eu vou viver tudo aquilo que o céu tem para mim. Eu vou viver tudo aquilo que o céu tem para minha história. Eu vou viver tudo aquilo que o céu liberou sobre mim. João não viveria tudo isso, porque podemos ser até a Ferrari, cumprindo o propósito, mas João não viveria tudo que estivesse vivendo. Ele não viveria tudo o que ele estava vivendo, se não fosse suas bases bem fundamentadas e as suas referências bem estabelecidas. Não adianta uma Ferrari com motor grandioso e potente, se não saber para onde tu quer ir, se não tiver o combustível de referência bem fundamentada. Os seus pais, Zacarias e Isabel, um casal que viveu um dos desafios mais poderosos e ferrenhos também no Novo Testamento.
Um casal que rompeu com suas dores. Pessoas que foram escolhidas por Deus para estabelecer um novo tempo e cumprimento de propósito. Naquele tempo, o Senhor os escolheu. Seu pai era sacerdote da ordem de Abias e servia no templo. A sua mãe Isabel era descendente direta do primeiro sacerdote que houve em Israel. O primeiro sacerdote chamado Arão, o irmão de Moisés. Vamos ver que não era somente isso que declarava tudo aquilo que eles eram. Mas em Lucas, no capítulo 1, onde nós lemos, vai dizer que não era somente isso. Mas os dois tinham uma conduta irrepreensível diante do Senhor. Os dois tinham uma conduta irrepreensível diante de Deus. Obedeciam os preceitos do Senhor. A pergunta do céu para a nossa vida hoje é: eu já liberei e você já está entendendo que você tem que cumprir propósito. Do contrário, você vai querer tentar se movimentar em terreno de areia e vai atolar e não vai conseguir caminhar e cumprir o propósito. Mas a pergunta do céu para a tua vida hoje é: quais as referências que têm norteado tuas decisões e a tua vida hoje? Quais são as referências que estão determinando tuas reações, teu comportamento, tuas decisões e consequentemente determinando o teu destino? João começa a viver tudo isso, e o testemunho dele é para nós de uma forma tão poderosa, e isso ecoa no nosso coração. Só que João não viveria tudo isso se não fosse suas referências bem fundamentadas. Porque precisamos de ter referências na nossa vida. Precisamos estabelecer referências, fundamentos, robustecer isso. Por que, Ruth? Quanto maior o que vai em cima, mais as bases têm que estar robustecidas. Do contrário, é você construir em terreno de areia. Vem o vento, vem o vendaval. Da mesma forma que é tão fácil construir um castelo na areia, também é fácil derrubá-lo. Quais são as referências que têm norteado? Entenda, não tem como cumprir os propósitos de Deus na nossa vida se as nossas raízes referenciais estiverem adoecidas e comprometidas. As nossas raízes precisam ser tocadas, curadas e restauradas. As nossas raízes. Por que, Ruth, tu fala de nossas raízes? Porque todas as nossas dificuldades, sejam elas familiares, em todas as jurisdições que transitamos na nossa vida, seja ela familiar, seja ela emocional, psicológica, ministerial, profissional, todas as nossas dificuldades, onde nós transitamos, vem de um ciclo vicioso disfuncional, que reverbera a partir de uma referência mal estabelecida. Áreas travadas que não florescem. Eu tenho muita iniciativa, pouca acabativa. Medo de fracassar. Medo da opinião das pessoas. Medo de não conseguir. Palavras e crenças limitantes. É nessa hora que nós precisamos ressignificar as referências do que pensamos, do que fazemos, do que decidimos, mas não somente isso. Precisamos ressignificar para onde nós olhamos. A primeira coisa que observamos em João Batista, quando ele declara no versículo 30, é que ele tinha essas raízes muito bem fortalecidas, porque a sua identidade é curada. E ele vai dizer, a primeira coisa que observamos é que João, ele sabia exatamente quem ele era, mas sobretudo ele sabia quem ele não era. Ele vai dizer quando ele é colocado contra a parede, e ele vai dizer e declarar com autoridade: eu testemunhei vocês, eu não sou o Cristo. Aí nós chegamos aqui no versículo 30, e João está dizendo: importa que ele cresça
e que eu diminua. Você sabe o que João está querendo dizer com isso? O Espírito Santo falou no meu coração. João está dizendo: Senhor, eu não quero ser o que eu quero ser. Eu quero ser o que o Senhor deseja que eu seja. Porque na nossa natureza nós queremos ser grandes. Na nossa natureza nós crescemos. Mas a natureza do céu é contramão daquilo que o mundo prega. Para tu crescer, tu tem que descer. Para tu ser, tu tem que renunciar. Porque a dinâmica do céu é diferente. A proposta do céu é diferente. O que João está dizendo é: eu sei que Deus me chamou para ser grande. O anjo Gabriel disse: ele será grande. Só que João sabe o lugar dele. Ele pode ser grande, mas não é maior que Cristo. Ei, João pode brilhar, mas quem manda o brilho é o sol da justiça. Ai, Ramaia, meu Deus. João está dizendo: eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor quer que eu seja. Se eu sou a voz, o Senhor é o verbo. E o verbo é maior do que a voz, porque é o verbo que faz acontecer. Se eu sou aquele que clama, o Senhor é aquele que efetua. Se eu sou o vaso, Ele é o oleiro. Meu Deus. Se eu sou o profeta, Ele é aquele que me enviou. Não tenho mérito nenhum. Nessa vida eu não sou, mas eu confio no grande eu sou. Ele que é Ele que pode, Ele que faz, é Ele que efetua tudo. O que João está dizendo: eu não tenho mérito em nada. Não é sobre mim. Mas João, olha quantas pessoas tu batiza. Olha quanto teu ministério é frutífero. Nada é sobre mim. Importa que eu diminua cada vez mais e apareça Ele, porque veio dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por causa dele.